Luck é um mago emo que derrota o Rei Demônio e salva o mundo. Mas, quando todos pensam que ele morreu, ele aproveita para viver uma nova vida, buscando aventuras e derrotando vilões. Nossa história começa após Luck, o herói Eric e o guerreiro Goran derrotarem o exército demoníaco. Eric está aliviado por voltar para sua família e filho recém-nascido, enquanto Goran finalmente reencontrará sua filha. Luck diz ser triste esperar tanto, preferindo ficar solteiro, mas Eric e Goran dizem que uma família é uma ótima motivação, incentivando-o a encontrar alguém e ter filhos para cuidar. De repente, sentem uma horda de demônios e percebem que a batalha não acabou. Luck decide lutar sozinho e manda os outros fugirem, pois sabe que eles estão exaustos. Eles protestam, mas Luck usa um feitiço de terra para bloquear a saída. Eric e Goran se recusam a ir, mas Luck lembra que eles têm famílias e que eles se tornaram sua própria família. Com um coração pesado, Eric e Goran aceitam o sacrifício e pedem que ele não morra. Luck avança contra os demônios. O tempo passa e ele enfrenta uma general demônio que drena sua mana. Luck revida, usando a mesma habilidade, revelando que seu talento permite copiar qualquer magia que ele veja. Isso restaura sua mana e saúde, então ele pega a espada da general e ataca o exército. Ele luta por dias, usando um feitiço de manequim para manter o corpo ativo enquanto dorme. Após abater mais demônios, ele bloqueia um ataque poderoso. Para sua surpresa, o Rei Demônio se recuperou em apenas alguns dias desde a última batalha. Para evitar a magia de fogo, Luck parte para o combate corpo a corpo e tenta drenar a vida do rei, mas ele bloqueia com um feitiço. Luck sente seus ferimentos e sabe que precisa se recuperar. O Rei Demônio destrói a arma de Luck com sua espada amaldiçoada, mas ele não desanima. Sabendo que é um mago, ele continua avançando. Ele conjura um fogo infernal para encurralar o rei e usa o dreno de vida. O Rei Demônio é forçado a escolher entre ser queimado ou ter sua energia vital sugada. Após horas de luta, Luck vence, pega a espada do rei e comemora. Ele escapa da fenda dimensional, mas percebe que perdeu seus pertences, ficando sem nada. Sem ter para onde ir, ele caminha até a capital, mas se confunde com as mudanças. Ao passar pelos guardas, eles o param. Em vez de prendê-lo por atentado ao pudor, dão roupas a ele. Ele vai até a casa de Goran, agora uma mansão, mas a segurança o impede de entrar. Luck tenta dizer que é o mago Luck, mas o guarda o repreende por fingir ser outra pessoa e manda ele embora. Luck muda de plano e vai à guilda dos aventureiros tirar um novo cartão. No caminho, ele passa por uma estátua de um mago bonito que não reconhece. Ele pergunta a um civil quem é. O civil se choca por ele não saber, mas vendo sua aparência, acha que é um mendigo do interior. Ele explica que a estátua é do grande mago Luck, que se sacrificou para salvar o mundo dos demônios há 10 anos. Chocado ao saber que lutou por uma década, Luck corre para a guilda. Os outros aventureiros não o reconhecem e tentam brigar, mas Goran aparece de repente. Com lágrimas nos olhos, Goran abraça Luck e o leva a um local privado, chocando a todos. Goran continua abraçando Luck, feliz por ele ter voltado após 10 anos. Ele dá comida a Luck, que come com avidez após lutar de estômago vazio por uma década. Goran retira o prato, lembrando-o de ir com calma após tanto tempo, e pede uma canja ao mordomo. Enquanto discutem sua sobrevivência, Luck explica que o toque de drenagem foi essencial. O mordomo volta com a canja, mas revela ser Eric, que não via a hora de ver o amigo. Eric abraça Luck chorando, grato por ele ter sobrevivido. Então, Eric e Goran notam que, enquanto eles envelheceram, Luck ficou mais jovem. Luck se olha no espelho e vê que eles têm razão. Ele conclui que isso aconteceu após absorver toda a energia do Rei Demônio. Saber que Luck derrotou o Rei Demônio os choca. Eric conta que na última década, o reino preparou o exército para o retorno do Rei Demônio. Mas agora que Luck venceu, precisam recompensar seu heroísmo. Goran concorda com o rei. Luck se surpreende ao saber que Eric virou rei após o anterior passar o título por ele ter repelido os demônios. Goran revela que enquanto Eric é rei, ele é o grão-mestre da guilda, e Luck foi coroado grande sábio e arquiduque, tornando-se da realeza. Falam da estátua, e os tios explicam que o escultor, sem conhecer Luck, seguiu as descrições, criando uma versão bonita dele. Luck decide que a lenda do mago Luck deve morrer para ele recomeçar. Ele recebe um novo cartão que esconde sua identidade e status Rank S, mostrando seu nome como Loki, um guerreiro Rank F. Goran pergunta se ele ficará entediado, mas Loki diz que já lutou demais por uma década. Ao sair, o mordomo de Goran se desculpa pelo incidente na mansão, mas uma garota observa tudo. Depois, Loki vai à guilda, encontra a recepcionista Aaron e pede para aceitar uma missão de exterminar goblins. Ela recusa deixá-lo ir sozinho e insiste que ele entre num grupo, achando que ele é novato, sem saber que é Rank S.
Dois aventureiros Rank F o convidam, e sem ele aceitar, aram a prova, forçando Loki a ir com eles. Eles se apresentam como Ginny, a arqueira, e Ario, o mago, e Loki diz ser espadachim. O trio viaja até o habitat dos Goblins. Seguindo boatos e pegadas, Ginny conclui que há 10 deles. Loki se impressiona com a perícia dela, mas nota a falta de experiência ao concluir o número tão rápido, sem ver que outras criaturas os lideram. Ele pensa em avisar, mas decide não fazê-lo, achando bom para o treino deles e prometendo protegê-los. Eles acham o covil numa mina antiga. Loki assume a frente e manda que deem suporte sem gastar energia. Ele avança, decepando e brutalizando os Goblins, enquanto os novatos se chocam ao ver que há muito mais de 10. Após derrotarem todos, os novatos estão exaustos. Ario sugere recuar, o que Loki acha sensato. De repente, ouvem um grito aterrorizante, e ao checarem, encontram um Lord Goblin. Loki pensa que não faz sentido um Lord Goblin estar ali. Nesse momento, uma garota esquilo surge e ataca o monstro. Enquanto ataca, ela vê Loki e os outros e manda que fujam. Loki ordena o mesmo aos novatos. Ario obedece, e Loki o elogia por ser sensato. Loki observa de perto, irritando a garota esquilo. Ele avisa que a espada dela não é forte o bastante, e ela quebra. Ela insiste que ele fuja e saca outra, mas a arma é arremessada longe. Loki intervém e diz que derrotará o Lord Goblin sozinho. O monstro ruge, fazendo a garota tremer com a pressão, mas Loki apenas se irrita e o fatia facilmente, deixando-a chocada. Ela muda o tom e se apresenta como Sai, da tribo Biskin. Ao perguntar quem ele é, se surpreende ao saber que é apenas Rank F, dada sua força, mas decide acreditar nele. Ela revela ser Rank B e pede desculpas pela grosseria, mas Loki ignora, elogiando-a por cuidar dos novatos. Ele pergunta o que há mais fundo no covil, e ao ela recusar, ele segue em frente, forçando-a a falar por medo. Ela diz que enfrenta um Lorde Vampiro, um oponente difícil. Loki pergunta se não é demais para ela, já que teve dificuldades com o Lord Goblin. Embora saiba que está em desvantagem, Sai se recusa a voltar. Enquanto caminham para o covil, ela conta que sua tribo caça vampiros há gerações. Mas, tempos atrás, seu pai, o chefe, foi ferido e um vampiro escapou. Ela diz que foi uma falha da tribo deixar aquele Lorde Vampiro fugir. Como filha do chefe, ela assume o fardo de concluir a missão pela honra da tribo. Loki pergunta se pedir ajuda diminuiria a honra deles. Quando Cia diz que não, Loki oferece sua espada, dizendo que é forte até desarmado. Cia não acredita nele. Mas ao vê-lo destruir goblins com as próprias mãos, ela não tem escolha a não ser acreditar, sem saber que ele era um mago que lutou 10 anos contra demônios. Ao entrarem no covil, encontram o Lorde Vampiro e Cia jura derrotá-lo para restaurar a honra de sua tribo. O vampiro ri, zomba do pai dela por ter falhado e avisa que vai drenar o sangue dela. Ao ver Loki, ele percebe que é humano. Ele diz que seu feitiço de servidão não funciona em feras como Cia, mas funciona em humanos. Ele usa o feitiço em Loki, tornando-o seu servo, e Cia se culpa por isso. De repente, Loki dá um soco no Lorde, revelando alta resistência a ataques mentais. O vampiro diz que nenhum humano resiste, mas Loki zomba, dizendo que ele nem deve ser um Lorde Vampiro. Isso irrita o vampiro, que ataca, mas Loki rebate tudo enquanto zomba dele. Então, Loki usa sua magia para se mover rápido e ativa seu toque de drenagem, fazendo o Lorde sentir como é ser drenado. Desesperado, o Lorde tenta fugir, mas Cia aparece com a espada de Loki e o corta, derrotando-o e transformando-o em pó. Cia elogia a espada, sentindo um poder insano nela, deixando Loki nervoso, pois não quer que ela saiba que é a lâmina amaldiçoada do Rei Demônio. Ela pega o medalhão nas cinzas, explicando que é um item amaldiçoado usado por lordes vampiros para acumular maldições ao matar. Loki não reconhece, achando que os vampiros mudaram muito na última década. O Lorde Moribundo diz que o medalhão abrirá um portal dimensional para liberar incontáveis demônios e seus deuses sombrios. Loki lembra como o Rei Demônio fugiu por esse portal, forçando-o a segui-lo, ficando preso por 10 anos, sem ajuda para abrir o portal do outro lado. Com isso em mente, Loki corta o medalhão ao meio e absorve a maldição na espada. O Lorde choca-se ao ver que a espada de Loki é a do Rei Demônio, e que ele é, de fato, o grande sábio. Loki corta o Lorde, mas Cia ouve e finge que não. Na saída, Cia chama Loki pelo nome real. Ele responde, revelando sua identidade, e pede que ela guarde segredo, ao que ela concorda. Mais tarde, voltam à guilda para entregar as gemas a Eron, que se desculpa por não ter avaliado bem a missão. Depois, Ario e Ginny insistem em agradecer a estátua do grande sábio Loki pela proteção, enquanto ele tenta não ficar envergonhado. Os novatos saem, deixando Loki com Cia, que sugere que ele avise Goran sobre os Lordes Vampiros.
Ela lhe entrega metade do medalhão como prova para que Goran acredite nele. Depois, Loki encontra Goran, que está irritado por ele ter sumido por 3 dias. Ele explica sobre o medalhão e como os demônios que enfrentaram eram apenas o início para esconder os verdadeiros inimigos, os deuses sombrios. Goran pega o medalhão, promete investigar e agradece Loki por proteger os novatos. Loki vai dormir e esbarra com uma garota loira que sai irritada. Quando Loki pergunta quem é, Goran revela ser sua filha, Shelise, que o evita por ele não aprovar sua decisão de ser aventureira. Goran pede a Loki que cuide dela, pois sabe que em breve ela se tornará aventureira, e ele não poderá vigiá-la sempre devido ao seu cargo. Na manhã seguinte, enquanto Loki toma café, Shelise senta à sua frente para confrontá-lo sobre sua identidade. Para a surpresa de Loki, ela não o acusa de ser o grande santo, mas sim de ser filho ilegítimo de Goran. Loki logo diz que ela está enganada, mas Shelise não acredita e lista 3 motivos para sua suspeita. Primeiro, ela afirma que Goran esperou a esposa sair para convidar Loki para sua casa. Segundo, ela diz que Goran anda muito feliz. E terceiro, quando Loki saiu em missão, Goran passou 3 dias preocupado com ele. Ao ouvir isso, Loki percebe que a família de Goran está prestes a colapsar e vê o mordomo o encarando, como se pedisse para ele corrigir o mal-entendido. Loki diz a Shelise que Goran estava apenas preocupado com seu companheiro de aventuras que partiu há anos. Mas, com a explicação, Shelise conclui que Loki é seu irmão mais velho. Quando ele tenta explicar melhor, ela se recusa a ouvir e insiste que ele é seu irmão. Ele tenta outro método e mostra seu cartão de aventureiro, provando que não é da família dela, porém ela entende errado e acha que Goran se recusou a reconhecê-lo. Ela garante a Loki que o ajudará a ser reconhecido como filho legítimo de Goran. Cansado dessa palhaçada, Loki mostra seu verdadeiro cartão de aventureiro, revelando quem ele realmente é. Ela se surpreende ao ver que ele é o próprio Grande Santo, mas, com essa informação, ela entende tudo errado de novo e conclui que o Grande Santo é seu irmão mais velho. Diz até que a estátua dele parece com o rosto de Goran, então devem ser parentes. Após muita insistência, ela finalmente entende a verdade e pede desculpas, o que mostra a Loki porque Goran não quer que a filha seja aventureira. Porém, ele vê que ela tem força de vontade e decide deixá-la acompanhá-lo em uma missão, sabendo que ela iria sozinha de qualquer jeito. Eles foram até as fontes para se divertir e conversar com civis sobre relatos de monstros. Loki lembra Shelise que é uma missão de rank E, sem baixas humanas, o que não faz sentido com um dragão à solta. Loki já sabe a resposta, mas deixa Shelise pensar e ela conclui que o monstro é apenas uma ilusão. Eles vão ao local do monstro e, para surpresa deles, um dragão aparece. Shelise fica apavorada, mas Loki garante que é uma ilusão e que ele sente que não é um dragão de verdade. Ele a incentiva a lutar e ela avança contra o dragão com sua lâmina, enquanto Loki observa. Ele fica impressionado com Shelise em ação, acreditando que, pelo que vê, ela é realmente uma aventureira rank B. Ele analisa o dragão e vê que é uma ilusão de alto nível criada com muito mana, capaz de bloquear e contra-atacar Shelise, fazendo parecer real. O dragão queima Shelise, e com ela fora de combate, Loki intervém, usa seus feitiços para atacar o dragão e o absorve com seu toque de drenagem. Ele diz para Shelise parar de rolar no fogo imaginário e ensina que ataques físicos não funcionam contra ilusões. Ela pergunta como derrotar uma ilusão e ele diz para encontrar quem a conjurou. Ele se vira para a floresta e fala com o conjurador escondido, pedindo que saia. Ele tenta argumentar, dizendo que sabe que ele não quer causar mal e que criou a ilusão para proteger algo. Como ele não responde, Loki avisa que se não sair, a guilda enviará outros para caçá-lo. Um portal se abre e o conjurador sai, revelando ser um demônio, o que deixa Shelise imediatamente hostil. Mas Loki elogia o conjurador, dizendo que a ilusão é incrível, e se apresenta a ele. Shelise pergunta se ele não é mau, e Loki explica que é um erro achar que demônios são maus. Na verdade, são seres poderosos que odeiam lutar. O conjurador se apresenta como Luciera, e leva a dupla até o que ele esconde. Loki pergunta por que ele confia nele, e Luciera diz acreditar que Loki é um feiticeiro forte que não usa a força bruta. Luciera os leva a uma ruína antiga, onde Loki e Shelise ficam chocados ao ver uma galinha sendo adorada por ele. O demônio explica que é um ser chamado Girbega Exaltado, a ser a ave. Quando Shelise a chama de galinha, Luciera insiste que a chamem de ser a ave. Ele revela que a tribo o adora há muito tempo e que ele pode impedir a abertura de fendas dimensionais, o que Loki sabe ser crucial. Luciera revela que sua tribo foi atacada por vampiros, sobrando apenas ele para proteger a ser a ave. Loki pergunta por que se esconde no templo, e Luciera explica que a tribo achava que havia uma barreira, mas Loki nota que não há. Loki mostra a espada do Rei Demônio e revela ser o Grande Santo Loki.
Ele diz a Luciera que quer proteger a Seraave e jura por sua vida que a salvará, sabendo que ela tem o poder de salvar o mundo. Lucky agradece a Luciera e sua tribo por protegerem a Seraave pela segurança do mundo. Ao ver o grande santo agradecendo, Lushira se emociona, orgulhoso de que o ser que sua tribo protegeu salvará o mundo. Ao saírem do templo, são emboscados por 3 vampiros que visam Lushira e a Seraave. Recusando-se a permitir, Lucky usa sua feitiçaria e derrota os vampiros, enquanto um deles observa tudo. O vampiro covarde tenta fugir e se transformar, mas a Seraave cacareja alto, reduzindo-o a cinzas. Chalice fica chocada, e Lushira explica que diante do poder da Seraave, nada pode existir durante uma transformação. Eles voltam à cidade real e encontram Cia, que tem notícias urgentes para Lucky. Ele a leva a um local privado, e ela informa que um Lorde Supremo dos vampiros está liderando o ataque. Lucky percebe o perigo, pois um Lorde Supremo controla os outros Lordes Vampiros. Cia diz que seu pai ainda está ferido e acamado, deixando sua tribo sem um líder. Eles decidem caçar os Lordes Vampiros, o que assusta Cia pelo risco de sua tribo ser dizimada. Lucky entende que ela precisa de ajuda, mas Cia diz que há algo mais importante a fazer antes da caçada. Loki se pergunta o que seria, achando que nada é mais importante que a caçada. Mas Cia diz que sua tribo prioriza achar uma galinha mágica capaz de fechar fendas dimensionais. Tudo faz sentido agora, e Cia tem certeza de que Loki acha sua tribo idiota por focar numa galinha frita. Antes de explicar, Loki ouve alguém na porta e abre, revelando Chalice, que estava escutando. Chalice tenta se desculpar rapidamente, mas acaba pedindo perdão aos prantos, e Cia a perdoa contanto que ela fique de bico calado. Lushira então entra com a Serafal nas mãos. Lucky apresenta a galinha poderosa para Cia, que se surpreende ao saber que eles já a têm. Agora, só resta a missão de derrotar os Lordes Vampiros. Ao ver os locais onde os vampiros podem estar, Chalice se anima achando que ela e os outros vão para a guerra. Mas Lucky diz que ela não vai. Quando ela pergunta o porquê, ele mente dizendo que precisam da guerreira mais forte na mansão para proteger a galinha caso os vampiros ataquem, e Chalice concorda. Nisso, ouvem Goran chegando e ela vai cumprimentá-lo. Goran entra na sala e vai direto agradecer a Loki por cuidar de sua filha. Loki diz que ela é uma guerreira fantástica, o que deixa Goran muito feliz. Chalice volta, e ao ver o pai, pede desculpas pela forma como o tratou. Goran pergunta se é porque ele era contra ela ser aventureira, e ela diz que não. É que ela achava que ele tinha um filho ilegítimo e que Lucky era seu irmão mais velho. Goran pergunta se ela se comportou com Lucky, e ela foge antes de responder. Goran pede desculpas a Loki pelo comportamento da filha, dizendo não saber de onde ela tira essas coisas. Mas Loki lembra bem como Goran o incomodou nas aventuras. Goran desabafa seu medo de que a filha encontre algum perdedor, mas Loki garante que vai cuidar dela, ganhando um abraço emocionado de Goran. Nesse momento, Chalice volta, e ao ver o pai e Loki naquele clima, assume o pior e lhes dá privacidade. Uma hora depois, a dupla consegue esclarecer o mal-entendido. Eles voltam a discutir o que importa. Enfrentar os Lordes Vampiros e proteger a galinha mágica complica tudo. Cia avisa que, se os Lordes pegarem o sangue da galinha, o amuleto abrirá uma fenda, pois o sangue dela é sagrado, chocando a todos. Isso reforça a ideia de que a galinha não pode ir para a batalha, e Goran sugere pedir ajuda a Garrett. Loki acha ótimo, pois podem deixá-la no Palácio Real, e Goran envia uma mensagem a Eric. Horas depois, Lucky e os outros estão no palácio, sendo recebidos por Midis com chá, o que deixa Cia nervosa. Lucky fala de Eric com Goran, que explica que, como rei, Eric priorizou o conhecimento e tem mais de 2.000 aprendizes, o que Lucky acha excelente. Momentos depois, Eric aparece com suas filhas, Charlotte e Mary, ansiosas para conhecer o grande sábio. Loki nota o livro que Mary carrega e percebe que é uma história sobre ele mesmo. Ao perguntar, todos dizem ser grandes fãs, até a galinha, que o vê como um herói. Mary vê a galinha mágica e vai fazer carinho, o que a galinha adora. Charlotte se junta, receosa de ser bicada, mas acaba fazendo carinho também. Vendo Eric, Goran pede que Chalice leve as meninas para brincar em outro quarto, e uma criada as guia. Sem as meninas, Eric agradece a Goran por deixá-las conhecer Lucky. Quando Lucky pergunta o motivo, Eric explica que só pôde ser pai e voltar em segurança por causa dele. Goran concorda, dizendo que só viu Chalice crescer graças ao sacrifício de Loki. Eric diz que todos no continente serão eternamente gratos a ele. Loki fica feliz, mas acha o livro exagerado. Eric e Goran brincam que até teatros encenam os feitos heróicos de Loki. Loki pergunta de Levi, e Eric diz que ela quer vê-lo, mas precisa cumprir seu papel na catedral. Eles discutem a proteção do sangue de Sarah Powell, e Eric garante que a galinha e Luciara estarão seguras no palácio. Planejam contra os vampiros. Loki tem um plano e Goran e Eric se animam.
Loki usará o clã de feras de Cia para distrair os Lordes Vampiros, dando chance ao clã de derrotá-los. Eric e Goran acham arriscado e sugerem que Lucky enfrente o Lorde Vampiro. Goran teme baixas no clã de Cia, mas ela garante que estão prontos para morrer se levarem os Lordes com eles. Eric e Goran informam que não podem ceder homens, pois vampiros hipnotizam humanos para se matarem. Cia acrescenta que humanos mordidos ficam fortes, mas feras como ela os detectam. Enquanto isso, Chalice vigia a galinha brincando com as meninas. Ela pensa no que Lucky disse sobre proteger a galinha e percebe que ele só queria protegê-la, pois, sendo uma aventureira de nível F, ela atrapalharia. As meninas notam algo brilhando atrás de Chalice, de onde surgem 3 vampiros. Elas tentam fugir, mas a porta está trancada pela criada, que é uma agente secreta. Chalice avalia se consegue enfrentar 3 vampiros. Ao buscar sua espada, percebe que não está com ela, ficando sem arma. Ela improvisa, pegando um candelabro para proteger as meninas e a galinha. Os vampiros atacam e Chalice luta, avançando até quando tentam hipnotizá-la. Mas eles são fortes demais e quebram o candelabro. Ela o joga neles e protege as meninas. Mas, naquele momento, algo os arremessa para longe. Lucky aparece e elogia sua aprendiz por resistir, dizendo que ele assumirá a luta. Pouco antes, Loki discutia com os outros como lidar com os vampiros e os lordes, quando seus sentidos o alertaram de que algo estava errado. Ele pula a janela para investigar e chega a tempo de salvar Chalice e as princesas. 3 vampiros tentam hipnotizá-lo, mas Loki avisa que isso não funcionará com ele. Ele contra-ataca com magia, prendendo-os em uma esfera que implode. A cena choca Chalice, que percebe o quão poderoso o grande Santo Loki realmente é. Eric arromba a porta para consolar as filhas, e elas explicam que Chalice as protegeu. Ela tenta ser modesta, mas Loki insiste que ela foi essencial para a vitória. O portal vampírico reativa, revelando como entraram. Antes que mais passem, Loki usa a magia de Lutira para criar uma ilusão, escondendo os outros e se disfarçando de Lorde Vampiro. Os vampiros o reconhecem como o 8º Lorde e se ajoelham, explicando que o 6º Lorde ordenou que investigassem os desaparecidos. Loki percebe que números menores significam patentes mais altas. Loki pergunta por que atacam o palácio, e eles revelam o plano de sequestrar o Deus Galinha. Confessam também que o 6º Lorde infiltrou espiões humanos no palácio. Agradecendo pelas informações, Loki os elimina. Eles concluem que Rohanna, a criada que levou Chalice até a sala, é uma traidora que trouxe um feitiço completo para dentro do palácio. Loki sugere que Eric prenda Rohanna, mas Chalice corre atrás dela. Loki ordena que Cia a ajude, manda Eric levar as princesas para um local seguro e pede que Goran proteja o Deus Galinha. Goran pergunta o que ele fará, e Loki diz que vai cuidar do 6º Lorde. Ele pula no portal, invadindo o palácio do inimigo para confrontá-lo junto com seus capangas. Ele derrota alguns vampiros, mas o 6º Lorde atira, atingindo seus próprios homens. Loki o insulta pelo descaso e avança com sua espada, sendo bloqueado pela lâmina do Lorde. A esgrima superior de Loki vence, cortando o Lorde ao meio. Loki exige saber como seus lacaios entraram no palácio, mas o 6º Lorde ri e se recusa a falar. Ao ouvir isso, Loki o mata. Antes de morrer, o Lorde promete que seu rei virá atrás dele e diz para Loki aproveitar sua vida curta. Com o Lorde morto, um medalhão amaldiçoado cai. Ao esfaqueá-lo para absorver o poder, Loki ouve os gritos horríveis das vítimas que sofreram sob o comando do Lorde, pedindo clemência. Loki sente onde as vítimas estavam presas, mas ao encontrar seus restos mortais, pede desculpas por não salvá-las antes. Frustrado, ele elimina o restante dos vampiros antes de sair. Lá fora, ele encontra um vilarejo destruído e percebe que chegou tarde demais. Pouco depois, Loki retorna ao Palácio Real, onde Eric, Goran e os soldados o aguardam. Ele informa que eliminou os vampiros, mas o vilarejo foi destruído. Goran se culpa e promete enviar pessoas para dar um enterro digno aos moradores. Capturaram Rohanna, e Cia diz que ela foi apenas enfeitiçada, não transformada, o que dá esperança de cura. Chalice se alivia, sabendo que Charlotte e Mary ficarão felizes. Eric diz que o palácio não é seguro para o Deus Galinha devido a espiões. Loki insiste em enfrentar os Lordes sozinho, mas Goran e Eric recusam. Eles explicam que a melhor chance é o trio se reunir como nos velhos tempos. Loki cita seus cargos, mas Eric diz que seu irmão assumirá, e Goran diz que outros podem substituí-lo. O trio decide lutar junto, enquanto Cia observa maravilhada. Antes de partirem, Chalice implora para ir, mas Goran diz rudemente que ela só vai atrapalhar. Loki sugere que Goran lhe dê uma espada, dizendo que ela pode proteger as princesas. Eric concorda, lembrando dos espiões, e Chalice assume a guarda do palácio. Vampiros fracos tentam roubar o Deus Galinha de Lutira.
Chalice mostra sua habilidade, lembrando do conselho de Loki de atacar antes que usem feitiços. Lushira queima os vampiros e revela que o Deus Galinha não está com ele. Enquanto isso, Loki e o grupo chegam à base dos Lords, irritando Eric pela proximidade com o palácio. Um chefe das tribos Beastkin aparece. Eles discutem táticas e decidem enviar os Beastkins para distrair os vampiros enquanto caçam o Lorde Supremo. Como os vampiros ficam mais fracos ao pôr do sol, o chefe diz a Cia que é sua chance de honrar o pai. Ela garante que não decepcionará seu povo. Loki dá a Cia a espada do Sexto Lorde. Ao anoitecer, eles se aproximam da base oculta por ilusões, e Lucky usa sua magia para revelar a entrada. Lá dentro, eles causam destruição com a espada flamejante de Goran. Cia observa o lendário grupo em ação, enquanto se aproximam do esconderijo do Lorde. Mas ao virarem, encontram 30 Lordes vampiros bloqueando a saída. Loki avança, pronto para lutar. Eric e Goran se põem à frente, ordenando que ele vá atrás do Lorde. Lucky tenta recusar, mas a dupla insiste que quer retribuir o que ele fez há 10 anos. Com isso, Loki e Cia entram e encaram o Lorde Supremo, cuja aura Cia sente de imediato. Eles notam uma jaula atrás dele, mas não conseguem ver o que há dentro. O Lorde ataca Loki e elogia seus reflexos por bloquear o golpe. Ele tenta usar um encanto, mas Loki diz que isso não funciona com ele. Loki ataca, e o Lorde tenta bloquear, mas sua defesa racha, e ele acaba ferido. Cia tenta aproveitar, mas o Lorde diz que ela é lenta demais. Loki salta e corta a mão esquerda dele. Cia acredita que o trabalho em equipe vencerá, mas o Lorde regenera a mão e diz que a espada não funcionará, provando que será uma luta difícil. Lá fora, Goran e Eric fritam os vampiros, mas uma vampira surge e usa clones de sombra contra Eric. Ele percebe que os dois não serão o bastante. Uma terceira surge e morde o pescoço dele, querendo torná-lo seu escravo. Ele corta os clones, diz que só se importa com a esposa e revela que o sangue de herói é resistente a mordidas, antes de acabar com ela. De volta à luta, Loki nota que o Lorde está mais lento após regenerar a mão. Ele e Cia coordenam um ataque, permitindo que Loki use o toque de drenagem no vampiro. Loki corta o vampiro ao meio. Quando ele tenta fugir, o Serafall usa seu poder para impedi-lo. Isso revela onde o Serafall estava escondido. O vampiro tira um medalhão dos dentes e o morde ao meio, causando uma reação. Uma pressão imensa empurra todos para o chão, impedindo qualquer movimento. O vampiro revela que ativou bênçãos divinas dos deuses sombrios, imobilizando a todos, especialmente os mais fortes. O vampiro tenta pegar o sangue do deus Galinha, mas Loki usa seu feitiço de manequim para forçar o corpo a se mover. Ele sabe que precisa destruir a fonte daquela pressão. Cia consegue se mover e ataca o vampiro, distraindo-o para Loki agir, mas o vampiro segura a espada, dizendo que Loki não tem chance contra seu poder amplificado e deve entregar o Serafall. Loki manda ele olhar a própria mão, que sangra sob uma barreira sagrada enviada pela igreja. Cansado, Loki corta o vampiro ao meio e decapita sua cabeça. Quando o vampiro tenta fugir, o Serafall o elimina de vez. Com a ameaça encerrada, Loki e Cia agradecem pela ajuda e encontram um lobo na jaula. Cia reconhece o filhote como uma fera sagrada ancestral, respeitada por sua espécie. Loki pergunta se ele tem poderes, mas Cia diz que não, apenas uma inteligência extrema e compreensão da fala, motivo pelo qual os vampiros o mantinham preso. Com pena do pobre animal, Loki decide soltá-lo, mas se surpreende ao ver que o lobo está em sono profundo e não acorda. Cia lembra que ele lançou um feitiço de sono na caverna toda antes de entrar. Então, Loki usa um feitiço para dissipar o anterior. Assim que o lobo acorda, ele vê Loki e avança rapidamente, querendo arrancar sua cabeça. Cia reage rápido e diz ao lobo que ele está seguro, e que Loki foi quem o salvou e o libertou. O lobo recua, como se estivesse pedindo desculpas, e Loki entende que ele devia estar assustado. Então ele diz que o lobo está livre. Em segundos, o animal corre feliz, radiante por ter recuperado sua liberdade. Eles saem da câmara e encontram Eric e Goran vitoriosos. Lucky diz a Eric para agradecer a Li-Fi pela ajuda contra a bênção do Deus Sombrio, mas Eric insiste que Loki mesmo diga a ela, pois ela ficará feliz. Loki pergunta se Eric ordenou que ela fizesse isso, mas ele diz que ela agiu por conta própria, sendo sua esposa. Eles saem das ruínas e encontram os outros Beastkins, que enfrentaram uma batalha exaustiva contra vampiros. Eles comemoram ao ver Loki e os outros. Eric diz que estão torcendo por ele, mas Goran acha que o rei deve assumir essa responsabilidade. Eric assume seu papel de rei e celebra com eles, enquanto Lucky ainda se acostuma a lutar em grupo após 10 anos sozinho. Depois, Lucky e os outros voltam para o reino com o lobo seguindo-os escondido, sem querer ser notado. Goran avisa a Loki que o lobo está atrás deles. Loki confronta o lobo,
dizendo que ele está livre para ir. Cia diz que o lobo decidiu segui-lo, e os outros incentivam Loki a aceitar, já que, assim como ele, o lobo não tem família. Após ouvir o conselho, Loki se aproxima, acaricia o lobo e o aceita como parte da família. Eles chegam à cidade, onde as filhas de Eric os recebem e informam que Cherise e Luciera cumpriram seu dever de protegê-las. Eles notam as gemas de vampiro aos pés de Cherise e ficam impressionados por terem derrotado uns 20 vampiros. Loki fica ainda mais surpreso ao ver que enfrentaram arquivampiros, pelas gemas que sobraram. Loki a elogia, dizendo que isso prova que ela é mesmo filha de Goran. Enquanto isso, Goran não consegue esconder o orgulho enquanto elogia a filha, sentindo-se secretamente envergonhado, mas muito orgulhoso. Vendo quantos vampiros conseguiram entrar no reino, Eric insiste em reforçar a defesa, o que dá uma ideia a Luck. Ele sugere incluir Beastkins como Cia na guarda real. Como Beastkins não podem ser hipnotizados por vampiros, Eric acha a ideia ótima e diz que começará o recrutamento. Cia se orgulha ao saber que seu povo terá essa honra. Eric pergunta a Loki qual recompensa ele deseja. Após pensar, ele pede uma casa, já que agora tem uma família com o lobo, a galinha e Luciara ao seu lado. Em algum lugar da cidade, uma menina ruiva tenta sobreviver, vivendo nas ruas e lutando pelo que pode para viver. Ela escapa dos homens que a perseguiam e se esconde num porão. Mais tarde, Luck recebe sua nova casa, que ele acha grande demais, mesmo sendo da realeza. Eles olham a casa e dividem as tarefas. Luciara e a galinha escolhem um quarto, o que Loki aprova, mas Cherise também quer ficar lá, e Loki recusa, pois ela tem sua própria casa. Goran avisa que a casa tem uma torre de vigia, então Loki decide que será o quarto dele e do lobo, Garby. À noite, Luciara o acorda, dizendo que ouviu um barulho assustador vindo do porão. Como chefe da casa, Loki vai investigar com Luciara e a galinha. Eles chegam a uma porta e ouvem uma voz aterrorizante repetindo que dói, o que os deixa apavorados. Obrigado por assistir. Fiquem ligados nos próximos episódios e comentem qual é o seu personagem favorito se estiverem animados para a continuação.